Fala, povo de Deus, o meu nome é Márcio Garcia e eu estou aqui mais uma vez para estudar com você as Sagradas Escrituras, né? O tema hoje, você pode falar com Deus, né? Mas antes de nós falarmos com Deus, antes de nós estudarmos este tema, vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus. Grandioso Deus, grandioso Pai, hoje nós estudaremos o tema Falar com Deus, que é um tema maravilhoso, meu Pai. É um tema que nos aproxima de Ti, meu Pai, que nos ensina o caminho que nós devemos seguir, meu Pai. Eu te agradeço pela pessoa que está ouvindo neste momento, meu Pai, ou pelas pessoas que estarão ouvindo neste momento este vídeo, meu Pai. Que elas sejam grandemente abençoadas e também me abençoe, Senhor, para que o que eu venha falar seja para a honra e glória do Teu santo nome. Isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Sem dúvida nenhuma, o telefone foi uma das grandes invenções da humanidade. É uma invenção impressionante quando experimentamos falar com alguém que pode estar do outro lado do mundo. Depois do telefone veio a internet, o e-mail e vários avanços tecnológicos da ciência. Mesmo assim, falar ao telefone continua sendo algo muito especial, né? Você já pensou em fazer uma ligação para o outro lado do universo? Agora, é uma pergunta meio pesada, meio difícil, né? Mas, vamos lá. Uma ligação assim seria muito cara. Hoje vamos estudar sobre um telefonema sem telefone. Uma ligação grátis, direta a Deus. A oração, né? A oração pode ser individual ou pública, em voz audível ou apenas mentalmente, sem proferir as palavras. Podemos orar agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus nos concede, como vida, paz, saúde, família, amigos. Juntamente com a oração, deve estar a fé em Deus, como nosso amigo, que pode nos ajudar. A oração é o falar com Deus, né? A oração é você se comunicar com Deus. Você ter um relacionamento com Deus. É onde você se aproxima de Deus, a oração. E nesses últimos dias, nesses últimos tempos, a oração ela é fundamental para com que nós possamos ter um relacionamento com Deus, para com que nós possamos ter comunhão com Deus, né? A gente não precisa de um telefone para falar com Deus. Para a gente falar com Deus é grátis. É só você, ou você pode estar de pé, você pode estar ajoelhado, né? Você pode estar sentado, deitado na sua cama, você pode falar com Deus, né? O importante é que você fale com Deus. Você pode falar com Deus sobre sua vida financeira, você pode falar sobre sua vida, sobre sua saúde, você pode falar sobre seus filhos com Deus, sobre seu esposo, né? Sobre seus amigos. A gente pode conversar tudo com Deus, né? Vamos lá, para ficar na mente, né? Abra o seu coração a Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer é abrir o nosso coração a Deus. E como é que nós abrimos o nosso coração a Deus? Através da oração. Vamos lá. A oração é o abrir do coração a Deus, como a um amigo. E realmente Deus é o nosso amigo, né? A gente teve um estudo anterior aí, que nós descobrimos que Deus é nosso amigo, mas Ele não é só nosso amigo, Ele também é nosso Pai. E nós somos os seus filhos, né? Não que seja necessário, a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo, né? A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele, né? Não é Deus que vem até nós, abaixa até nós, é nós que oramos para chegar até Ele, né? Isso está escrito lá num livro chamado Caminho a Cristo, página 93, né? Da escritora Ellie Gold White, né? Vamos lá, vamos para a primeira pergunta.
O que os discípulos pediram a Jesus? Vocês imaginam o que os discípulos pediram a Jesus? Vamos lá na palavra de Deus, lá no livro de Lucas, capítulo 11, quer dizer, versículo 1. Ele diz mais ou menos assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém. E a gente pode imaginar que Jesus, com muita paciência, com muita calma, com muito amor, ele ensinou os discípulos. A gente já imagina qual foi a oração que ele ensinou aos discípulos, né? A famosa oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos, né? E aí vamos para a pergunta número 2, né? Em nome de quem devemos orar, né? A palavra de Deus diz para nós, lá no livro de João capítulo 14, versículo 13. João 14, versículo 13. Diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha, tudo quanto pedirdes em meu nome, é no nome de quem? É no nome de Jesus, né? E ele diz: Isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha que maravilha. Ele vai fazer para que o Pai seja glorificado nele, né? Ele ouve as nossas orações quando nós pedimos em seu nome, né? Vamos para a pergunta número 3. Devemos orar pedindo que seja feita a vontade de quem? Às vezes a gente faz a oração querendo que seja feita a nossa vontade, né? Mas vamos ver o que Deus fala na sua palavra. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Versículo 10. Diz assim: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, muitas das vezes nós oramos pedindo alguma coisa a Deus e muitas das vezes nós não recebemos. Por quê? Porque não é de acordo com a vontade de Deus. Eu aprendi na igreja uma coisa muito interessante. Deus responde de 3 formas. Às vezes ele fala: espere um pouco, né? Se você tiver paciência, você vai receber aquela bênção. Às vezes ele responde não, porque o não de Deus é o melhor para nós. Porque muitas das vezes a gente quer uma coisa que não vai nos fazer bem lá na frente, e Deus sabe que não vai fazer bem, então ele não vai dar para nós. E às vezes você faz a oração e ele imediatamente lhe dá, entendeu? Então, são 3 coisas que nós devemos guardar no nosso coração. Espere um pouco, o não de Deus é o melhor para nós, e a oração, muitas das vezes, ele responde na hora, conforme a vontade dele, né? Quando a gente pedir as coisas a Deus, tem que ser feita a vontade de Deus, não a nossa vontade, né? E vamos agora para a 4ª pergunta, que diz assim: quando é que Deus nos ouve? Quando é que Deus nos ouve? Vamos analisar isso? Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Nós estamos chegando aqui no capítulo 29, versículo 12 e 13. Se vocês acharam, amém, glória a Deus, né? Mas vamos lá. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha que maravilha. Quando é que Deus nos ouve? Então Deus nos ouve, né?
quando nós o invocamos, nós passamos a orar a Ele, né? Então Ele nos ouve. Mas tem um segredo. Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Eu tenho aqui, eu poderia dizer um negócio interessante a vocês aqui, da oração de Ana. A oração de Ana foi respondida imediatamente. Ana era uma mulher que não podia ter filhos. Ela era casada com Elcana, e Elcana também tinha outra mulher chamada Penina. E Penina vivia maltratando Ana, porque ela não podia ter filhos. E Penina tinha muitos filhos, né? E uma mulher naquela época, quando não podia ter filhos, ela era, como se diz o nome, maltratada. Ela era rejeitada, né, pela sociedade. Mas quando ela fez a oração de fé, e a oração que ela fez foi uma oração que só movia os lábios, Deus ouviu o clamor de Ana, né? E a oração dela foi ouvida. E o que aconteceu? Ela teve Samuel, que foi o chamado grande profeta Samuel na Bíblia, né? Que nós conhecemos como profeta Samuel, né? E depois que ela teve Samuel, Deus abençoou o ventre dela, que ela continuou tendo mais filhos. Mas Samuel, ela fez um voto diante de Deus, que se ela tivesse o primeiro filho, ela entregaria a Deus o seu filho. E então, ela teve o seu filho, esperou o seu filho se desmamar, e depois ela foi lá e entregou o seu filho a Eli, o sacerdote Eli, né? Mas Deus abençoou ela continuou tendo mais filhos, e todo ano ela ia para Jerusalém, e ali ela levava uma roupa para Samuel, né? Ela levava a bênção para o seu filho, e eu imagino a alegria dessa mãe quando via esse seu filho primogênito, né? De Ana, né? Mas vamos para a próxima pergunta, né? Quando é que uma oração se torna abominável? Rapaz, uma oração se tornar abominável tem que ser um negócio muito pesado mesmo, né? Vamos descobrir. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 28, versículo 9. Diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que a Bíblia quer dizer com isso? Né? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. São pessoas que desobedecem a Deus. São pessoas que rejeitam os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus. Deus diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás. E as pessoas rejeitam esses mandamentos e vai lá e pratica o tal pecado. Então, e elas não dão ligança ao que Deus pede. Então, quando ela for orar, a sua oração será abominável, porque não adianta eu, por exemplo, matar uma pessoa, eu oro a Deus, depois vou lá e faço esse mesmo pecado, entendeu? Ou, por exemplo, o adultério, ou, por exemplo, o furto, né? E eu peço perdão a Deus e continuo no pecado. Peço perdão a Deus e continuo no pecado. Essa oração é abominável, porque eu não estou ouvindo a lei de Deus. Eu não estou ouvindo o Espírito de Deus falando comigo, né? Vamos para a próxima pergunta. A orar, como devemos pedir? Né? A orar, como é que devemos pedir? Vamos abrir lá no livro de Tiago. Tiago fica lá perto de Apocalipse, né? Entre Pedro e Hebreus, né? Vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, diz assim: nisto exultais, embora no presente
por breve tempo. Se necessário, sejais contristados. Errei o versículo aqui, é Tiago. Eu fui para preto. Tiago capítulo 1, versículos 7, 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, né? A gente tem que pedir a Deus com fé, crendo que Ele vai conceder, né? Às vezes a gente quer um trabalho, um emprego, a gente tem que pedir com fé. E ir atrás, procurar ir atrás, porque a gente não vai só orar e esperar vir, porque não vai vir, porque a gente tem que orar, pedir a Deus e ir atrás da bênção, né? E a próxima pergunta diz assim: com que intensidade devemos orar? Qual deve ser a intensidade de oração? Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É um versículo muito conhecido no meio evangélico, né? Muitas pessoas conhecem esse versículo. Ele diz assim: orai sem cessar. A todo tempo a gente devemos estar orando. No nosso trabalho, na rua, em casa. Se você não estiver orando, falando, mas esteja orando mentalmente, conversando com Deus mentalmente. E Deus vai falar com você. Muitas das vezes Deus fala, né? Há uns anos atrás, quando eu aceitei o Evangelho, antes de eu aceitar o Evangelho, eu posso dizer que foi de um amigo que pregava para mim a palavra de Deus, e ele me dizia tudo sobre Deus. Mas um dia eu cheguei lá, me despedi desse amigo, e logo veio a palavra de Deus dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei contigo em sua casa. Jesus quer entrar no nosso coração. Essa porta que ele bate é a porta do nosso coração. Basta a gente aceitar, né? Tem aqui a nossa decisão, né? Essa é a minha decisão. Essa talvez seja a sua decisão também, né? Creio que Deus ouve e responde às orações. Você crê? Então Ele vai ouvir e vai responder às suas orações. E meu desejo é orar com fé, diariamente, para aumentar meu relacionamento com Deus. Que essa seja a nossa vontade, né? Orar com fé, né? Diariamente, todos os dias, para aumentar o relacionamento com Deus. Porque quando você ora, você tem um relacionamento com Deus. Eu poderia falar aqui de pessoas que tiveram um relacionamento com Deus, pessoas que foram vitoriosas, pessoas que andaram com Deus, andaram no caminho de Deus. Eu poderia falar aqui de Enoque, né? Se você for ler a história de Enoque, é uma história curta na Bíblia, mas é uma história extraordinária, que você pode tirar muitas lições dali. Enoque andou com Deus, até que um dia Deus o tomou para si, e ninguém mais viu Enoque, né? Outro homem que a gente pode falar, um homem de muita oração, de muito fervor, a gente poderia falar de Daniel, né? Daniel foi um homem de muita oração. Foi um homem que foi lançado na cova dos leões, por causa que ele tinha uma comunhão fiel para com Deus. E Daniel foi salvo dos leões. O anjo de Deus fechou a boca dos leões, e os leões não tocaram em Daniel, né? A fé daquele tempo era uma fé extraordinária. E é uma fé que nós precisamos ter nesses últimos dias, né? Muito obrigado por você que está assistindo.
nesse momento, este vídeo, e que Deus abençoe você. E vamos fazer uma breve oração neste momento. Fechando os nossos olhos e começamos a orar ao nosso Deus assim. Pai, obrigado, Senhor, por sempre nos ouvir, meu Pai. Obrigado porque quando o Senhor nos ouve, nós nos relacionamos com o Senhor, meu Pai, através da oração. Abençoe, meu Pai, a cada ouvinte, meu Pai, que vai ouvir este vídeo, meu Pai, que Teu Santo Espírito, meu Pai, possa trabalhar na mente e no coração de cada um deles, meu Pai. Que o Teu Santo Espírito os capacite a viver uma vida de oração, meu Pai. Uma vida de orar sem cessar. Uma vida de comunhão com o Senhor. Isso eu lhe peço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.